Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Meus queridos ouvintes do podcast Entendes o que estás lendo, que Deus abençoe grandemente sua vida. Eu sou o Fábio, hoje Romanos capítulo 5, parte 3, episódio de número 956, 12ª temporada. Que bênção tem sido essa jornada através do livro de Romanos. Joia demais, você não pode perder nenhum episódio. Versículo 6 ao 11, leia lá do capítulo 5 e vem para cá, para a gente refletir sobre o amor de Deus sendo elogiado. Uma expressão notável, essa descrição dada no 8º versículo do amor de Deus. De fato, em outras passagens das Escrituras, o ser divino é representado como uma espécie de um comerciante celestial, apresentando as bênçãos do Evangelho como um comerciante apresentaria suas mercadorias. Todos vocês que têm sede, venham às águas. E vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Sim, venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem preço. E novamente no livro do Apocalipse, aconselho-te que compres de mim ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e unge os teus olhos com colírio, para que vejas. Mas aqui Deus é recomendando não apenas as bênçãos do Evangelho, mas o seu próprio amor para observação e admiração humana. Sim, mas isso não tem um propósito egoísta. O objetivo de Deus ao nos recomendar o seu amor é para o nosso bem. Ele nos apresenta isso em toda a sua incomparável ternura e grandeza. Para que por meio disso possa derreter nossos corações, Ele nos apresenta isso em todo o seu poder de atração, para que possa conduzir nossos corações à santidade e nossas almas ao céu. Ele nos apresenta isso para que nos rendamos à sua influência e assim o pecado e o amor a Ele, com toda a sua devastação e domínio fatal, possam ser expulsos de nossa natureza. O amor de Deus é elogiado por seus objetos. Nestes versículos nós temos diante de nós uma descrição daqueles que são os objetos do amor de Deus, conforme demonstrado na morte de Jesus Cristo, seu Filho. Seriam os anjos os objetos do amor redentor de Deus? Foi pelos anjos que Jesus morreu? Não. Eles não precisavam de sua morte. Foi pelos homens e mulheres bons do mundo que Jesus morreu. Se fosse apenas pelos bons, então o amor de Deus teria um alcance limitado, muito limitado. E a grande maioria da humanidade ainda estaria desamparada e sem esperança. Mas seria impossível encontrar uma única pessoa perfeitamente boa, pois todos pecaram. Quem então são os objetos do amor de Deus? Justamente aqueles homens e mulheres de quem se diz que não há nenhum justo, nenhum sequer. O apóstolo nos descreve como estando em um estado de impotência. Quando ainda éramos fracos, Cristo morreu por nós pecadores, versículo 6. E certamente aqui está um elogio ao amor de Deus. Muitas vezes neste mundo, os fracos são deixados à própria sorte. Mas se qualquer um de nós fosse deixado aos seus próprios esforços, sem ajuda, o que seria de nós? Não nos alegramos todos, por mais fortes que sejamos com a ajuda de outros? Se qualquer um de nós fosse deixado aos seus próprios esforços para chegar ao céu, quem de nós poderia ter esperança de chegar lá? O
O evangelho é um evangelho para os fracos, isto é, para os mais fortes entre nós, física, moral e espiritualmente. Em relação a Deus e a eternidade, quão fracos somos em todos esses aspectos. Meus queridos, não podemos deter a doença, a morte. Não podemos, com nossa própria força, manter uma vida de padrões morais inabaláveis. Não podemos conquistar a salvação por nós mesmos. Mas ouçam essa mensagem. Quando ainda éramos fracos, Cristo morreu por nós. Ele ama os ímpios. Cristo morreu pelos ímpios, versículo 6. A palavra usada aqui, ela expressa a indiferença do coração humano às coisas espirituais. O homem natural não aceita as coisas do Espírito. Se Deus amasse apenas aqueles que se voltassem para Ele por vontade própria, quem poderia ser salvo? Se algum de nós tem interesse em coisas espirituais, não foi porque Deus, em sua misericórdia, estendeu a mão sobre nós e despertou nossas mentes para uma reflexão séria sobre Ele e sobre nossas próprias almas. Se há aqueles que são ímpios, que não têm interesse em coisas espirituais, para quem o serviço de Deus é um fardo, digamos-lhes, Deus ama até vocês. Cristo morreu pelos ímpios. Mas Deus vai um passo além até mesmo dos ímpios indiferentes. Ele desce às profundezas do pecado enquanto ainda éramos pecadores. Verso 8, Cristo morreu por nós. E não apenas por pecadores, mas também por inimigos. Quando éramos inimigos, versículo 10, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho. Aqui está o maior de todos os elogios da sabedoria divina. Foi um amor não pelos merecedores, mas pelos indignos, não pelos obedientes, mas pelos desobedientes, não pelos justos, mas pelos injustos, não pelos amigos, mas pelos seus inimigos. Se você já tentou amar seus inimigos, aqueles que lhe fizeram mal, sabe como é difícil. Mas Deus amou seus inimigos, aqueles que transgrediram sua lei, rejeitaram seus convites. Deus os amou tanto que deu seu próprio Filho para morrer por sua salvação, a fim de trazer aqueles que eram seus inimigos para habitarem para sempre consigo. Que descrição eloquente dos objetos do amor de Deus, sem forças, ímpios, pecadores, inimigos. Certamente isso deveria ser suficiente para nos recomendar o amor de Deus. Certamente, então, a esperança até para os mais culpados. Essa palavra é fiel e digna de toda aceitação. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Em paz, deixa-me entregar meu fôlego e ver tua salvação. Meus pecados merecem a morte eterna, mas Jesus morreu por mim. O amor de Deus, ele é louvado por sua atuação, pois da parte de Deus isso envolveu sacrifício. O amor de Deus não se esgotou em palavras, ele se mostrou em ação. Mostrou-se no maior sacrifício que o mundo já viu. Esse foi um amor genuíno. Como deve ter entristecido o Pai pensar em seu próprio Filho Santo e inocente, sendo açoitado, crucificado e torturado pelas mãos de homens perversos. No frenesi de sua paixão e ódio, que sacrifício fazer por nós. Quando Deus entregou seu próprio Filho à morte por todos nós, nisso está a prova da realidade do amor de Deus. Nisso está a sua recomendação para nós. Um amor tão incrível, tão divino, exige minha alma, minha vida, meu tudo. Então observe essa atuação desse amor em nós.
Observe os resultados que ele produz nos corações humanos. A esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Versículo 5. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem agora recebemos a expiação. Versículo 11. Que confiança ele produz, que santa serenidade, que paz, que esperança, que alegria para o tempo presente e para a eternidade, quando sabemos que Deus nos ama. Não há poder igual para sustentar o coração humano. As tentações perdem o poder de nos derrubar quando esse amor nos envolve como uma boia salva-vidas. O ódio e a malícia não podem nos ferir, ocultos no segredo da sua presença. A tristeza e o sofrimento não podem trazer desespero quando o rosto do Pai se inclina sobre nós, com seu sorriso eterno, e os seus braços nos sustentam com a sua força eterna. O seu amor é como um caminho de luz dourada através do vale escuro. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem coisas presentes, nem coisas futuras, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Assim Deus nos recomenda seu amor. Sim, Ele o recomenda mostrando-nos a nossa própria condição, o que somos sem Ele. Ele nos mostra o caráter dos objetos do seu amor, sem forças, ímpios, pecadores, inimigos. Ele nos mostra a operação do seu amor, ele nos aponta para a cruz e nos convida a medir ali a altura e a profundidade do seu maravilhoso amor. Ele nos mostra a operação do seu amor nos corações humanos, quanta paz, quanta confiança, quanta esperança, quanta alegria indizível e cheia de glória ele produz. Por todas essas razões, é um amor ao qual vale a pena se render. Por todas essas razões, é um amor que vale a pena ter. Os cristãos devem recomendar o amor de Deus. Uma vida cristã consistente é o melhor testemunho do poder do amor de Deus. Amando até mesmo nossos inimigos, demonstrando um espírito de altruísmo e abnegação, recomendemos o amor de Deus àqueles que nos rodeiam. O amor de Deus não foi demonstrado quando éramos fortes, justos ou merecedores, mas quando éramos fracos, pecadores e inimigos. A cruz de Cristo é a maior prova de que a graça divina alcança aqueles que nada têm para oferecer. Quem contempla esse amor encontra perdão, paz, esperança e uma nova razão para viver. Pois se Deus nos amou quando ainda éramos seus inimigos, como podemos duvidar do seu cuidado por nós hoje? E de que maneira o amor demonstrado na cruz tem transformado suas atitudes para com Deus e para com outras pessoas. Pense em tudo isso e vem comigo falar com Deus para a gente encerrar mais um episódio falando com o Pai amado. Aleluia. Nós te agradecemos pelo teu amor incomparável, revelado em Jesus Cristo. Pois quando estávamos perdidos, tu nos procuraste. Quando éramos pecadores, tu nos amaste. Quando éramos inimigos, tu nos reconciliaste contigo. Ajuda-nos a viver diariamente à luz desse amor, confiando em tua graça e refletindo tua bondade ao mundo. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. No próximo capítulo, nós veremos como o apóstolo Paulo contrasta Adão e Cristo,
No próximo episódio, desculpe, vamos falar um pouco desse contraste entre Adão e Cristo. Vamos falar sobre como o pecado entrou no mundo por meio de um homem e como a salvação veio por meio de outro. Nós descobriremos como a graça de Deus é maior do que a queda humana e como Cristo se tornou a fonte de vida para todos aqueles que nele creem. Tá bom? Não perca, porque ainda tem mais 2 episódios para a gente encerrar, mais um episódio, na verdade, para a gente concluir esse capítulo 5. Obrigado pela audiência e pela paciência. Até breve. Tchau, tchau.